Graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dado no nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, e quando a gente fala Bíblia Sagrada, realmente a palavra é sagrada. Eu costumo falar que a Bíblia, ela fechada, ela fala. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela fechada, ela fala. Um certo dia, um rapaz, ele cometeu um crime e ele estava fugindo de casa. Ele não aceitava o conselho da sua mãe, por ela ser evangélica e uma pessoa muito de fé, e ele estava sendo procurado pela polícia. E aí ele fugiu de casa. Aquela mãe, quando percebeu que o filho estava arrumando a mala dele para ir embora, ela foi e colocou a Bíblia dela entre as roupas dele, em sua mala. No meio da viagem, aquele rapaz, ele no ônibus, a polícia para e vai procurar revistar a mala, a bagagem de todas as pessoas. E quando abre a mala daquele rapaz, percebeu que dentro estava uma Bíblia Sagrada e pediu que ele fechasse, e pedindo desculpa porque abriu a mala dele. Na verdade, o procurado era ele, mas por causa da Bíblia Sagrada, os policiais pediram desculpa porque a Bíblia Sagrada estava lá. No seu destino, ele procurou uma igreja e entregou a vida para Jesus. Queria aceitar Jesus, servir a Deus, o mesmo Deus que a mãe dele servia. Liga lá e pede perdão, desculpas, e agora passa a servir a Deus. E eu falo, a Bíblia fechada, ela fala. Esse rapaz, ele chegou ao seu destino e procurou a igreja para servir a Deus. Pois bem, eu estou com a Bíblia Sagrada e eu me lembro aqui do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, eu acho que pouca gente comenta sobre Pedro. Geralmente a gente fala muito nas cartas de Paulo, queremos ouvir as epístolas de Paulo, o Paulo que foi um grande teólogo da história, o Paulo que muito ensinou, muito sofreu, e às vezes a gente esquece do apóstolo Pedro. Na verdade, eu gosto muito das cartas de Paulo, é um livro que a gente aumenta muito a fé. Gosto muito das cartas de Pedro, né, dos evangelhos, e quando fala desse Pedro. E o que me chama a atenção da vida de Pedro era a autoridade que ele tinha. Pedro, ele pregava com autoridade tão grande e acreditava nos milagres, nos sinais. Deus usava Pedro de uma tal forma que a sombra dele curava os enfermos. E é impressionante, né? Você passar em algum lugar e ter uma pessoa doente, uma pessoa paralítica, ele passar e a sombra dele, aquela pessoa doente, ela sai curada. É um dom de Deus, é algo forte demais. Esse homem, ele era de muita oração. Eu lembro que em todo momento que Jesus ia orar, ele contava com Pedro, Tiago e João. Esses três homens não diziam não para Jesus. A todo momento era para orar. Pedro, Tiago e João, eram esses três que costumavam orar com Jesus. Certo dia, aqui em Atos capítulo 9, Pedro vai à casa de Enéas. Enéas fazia 8 anos que estava paralítico. 8 anos deitado, 8 anos em cima de uma cama, em cima de um leito. E esse Pedro, ele chega na casa de Enéas. O Enéas, que estava sofrendo há 8 anos, em cima de uma cama, doente,
E Pedro chega lá e olha a palavra do apóstolo Pedro. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A palavra diz que Enéas levantou e ficou curado. Amados, 8 anos doente em cima de uma cama não é fácil. O que eu creio é da palavra de Deus. Esses homens, os apóstolos, no passado, eles acreditavam. Eles não somente falavam da palavra de Deus, as pessoas, eles ouviam a palavra e via os milagres que Jesus realizava. Eles não somente pregavam, eles pregavam, o povo prestava atenção, o povo eram curados. E quando Enéas é curado, chega uns irmãos na casa de Enéas à procura de Pedro. Porque Dórica, sabe, a Dórica, a Tabita, ela tinha acabado de falecer. Esses irmãos pedem que Pedro desce para Jope, porque lá a Dórica, a Tabita, tinha acabado de morrer. E Pedro atende agora e vai com os irmãos até a casa de Tabita. E quando chega lá, todo o povo estava chorando, se lamentando, chorando, pranteando, as viúvas, porque conhecia muito bem quem era Dórica, né, quem era Tabita. Ela, por sinal, era muito fiel a Deus, trabalhava, costurava, fazia aquelas túnicas bem feitas. E quando ela adoeceu, aquelas irmãs, as viúvas, vinham acompanhando o sofrimento de Dórica. Ela morreu. Quando Pedro vai chegando na casa dela, o que é que Pedro faz? Ele pede que todos que estavam dentro de casa, Pedro pediu para sair. Agora, por que que Pedro, ele pede para que as pessoas saiam se eles estão em um velório? Se eles estão chorando pela perca de uma irmã tão querida, tão amada, e chega agora esse homem, o apóstolo Pedro, com essa autoridade, e pede para todo mundo sair da casa de Dórica. Ela tinha falecido, e os amigos, todo mundo lá chorando pela perca desta irmã. Por que que Pedro pede para todo mundo sair? Todos saem, ele entra, vai até o quarto alto, um quarto separado, onde estava o corpo de Dórica, e quando ele chega lá, ajoelha, vira o rosto para a parede e vai falar com Deus. A oração que ele faz, quando ele termina de orar, a convicção é tão grande, irmãos. A certeza de que Deus está te ouvindo é tão grande. Sabe, quando a pessoa ela tem uma comunhão com Deus, ela tem convicção, ela tem certeza que Deus está te ouvindo. Pedro levanta da oração, olha para o corpo de Dórica, vai até ela e dá a palavra. Tabita, levanta-te. Ela levantou. Ele toma ela pelas mãos, vai com ela até a porta da casa e chama todas as pessoas para ver que ela agora está viva. Imagina agora o que aquelas pessoas fazem, o que elas dizem. Por que que agora Pedro chama eles? Amados, Deus não opera aonde há dúvida. Deus não realiza milagres
em uma casa que não acredita no poder de Deus, para que Pedro orasse para ressuscitar o corpo de Tabita, era ele e Deus. Porque todo mundo estava lá. E por que eles não oraram? Porque se dependesse deles, era aquilo mesmo. Perdemos a nossa irmã. É assim mesmo. Vai nos deixar saudades. Uma irmã que nós amávamos muito se foi. Assim como as pessoas falam hoje, descansou. Não é isso que as pessoas falam? Não foi diferente da chegada de Pedro? Pedro não tinha na vida dele em mente que ela descansou. Pedro tinha certeza que Tabita ia ressuscitar. Essa é a convicção de um homem de Deus, de uma pessoa que acredita na palavra que ele prega, que crê na palavra de Deus. Eu acho tão interessante, né, a autoridade desse homem entrar, orar, levantar e chamar o defunto pelo nome e o defunto atender. Glória a Deus. Levanta-te. E quando levanta, chama todos para ir olhar que ela está viva. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Porque é fácil, né, a gente pegar a Bíblia, a gente estudar, a gente ler, colocar a Bíblia embaixo do braço e a gente ir para a igreja. É muito fácil. Porque as pessoas estão vivendo hoje assim. É vivendo, ela diz, eu vou ouvir a palavra. Eu vou lá buscar a palavra. Mas será se ela está crendo na palavra? Você está crendo na palavra? Será que o que eu estou pregando, eu estou crendo no que eu estou pregando, na palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que vai mudar a história. Se você for ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando mataram a Estevão, foi depois da morte de Estevão que a igreja cresceu. Mas que história é essa? Depois que vem a morte, que persegue, vem a perseguição, os cristãos se dispersam e começam agora a falar de Jesus. Não é diferente de hoje, quando tem uma luta, um problema, a igreja ela não esvazia. Nós temos, hoje, tiramos por essa pandemia do Covid-19. A gente vê a quantidade de igrejas, a quantidade de pessoas que deixaram de buscar a Deus. E a igreja no passado, sabendo que ela estava sendo perseguida, sabendo das lutas, mas foi aí que a igreja pegou força. Mataram Estevão, cada um para os seus lados, se dispersaram. A Bíblia diz que Filipe foi para Samaria, Atos capítulo 8, versículo 5. Quando Filipe chega em Samaria, o que é que Filipe faz? Ele vai pregar a palavra. Veja o que está escrito na Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz que quando Filipe chega em Samaria, me parece que Samaria estava tomada pelas doenças. Porque a quantidade de pessoas doentes que estavam ouvindo a pregação de Filipe era muita gente. E quando ele começa a pregar, a Bíblia diz que o povo prestava atenção ao que Filipe dizia. Eles ouviam e viam o que Filipe fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Olha, os doentes eram curados, né? E havia grande alegria naquela cidade. E parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por quê? É que a chegada de um homem de Deus, uma pessoa que acredita, que crê na palavra de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Pode ter certeza. E o evangelho não é simplesmente a palavra. O evangelho, ele é o poder de Deus na vida daquele que crê. Porque a palavra todo mundo tem.
Todo mundo fala da palavra. E qual é o efeito da palavra? Porque é fácil eu espiritualizar a cura física. Eu falar para você que Jesus está curando, que Jesus está libertando, curando a alma. Duas coisas Jesus faz. Nós temos em mente a cura daquele paralítico que desceu pelo telhado. 4 homens descem ele numa corda, lá no templo onde Jesus estava. Esse homem aleijado desce pelo telhado, os homens descem ele, Jesus olha e diz: filho, perdoados são os seus pecados. Primeiro passo, o perdão dos nossos pecados. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Primeiro passo, para que aconteça ou que sejamos salvos, o perdão dos nossos pecados. Segundo, a cura, a libertação, a prosperidade. O que é de melhor? Nós somos filhos de Deus. Então, quando Jesus disse: perdoados são os seus pecados, fariseu, as pessoas que estavam lá dentro, eles começaram a razoar mal e pensar nos seus corações: ora, qualquer um pode dizer perdoados são os seus pecados. Quem é que não pode falar isso? E Jesus, por eles conhecer os pensamentos, disse: pois qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados, ou tome o teu leito e anda? Pois para que vocês saibam que o Filho do Homem não tem poder somente para perdoar pecado, paralítico, a ti eu te digo: tome o teu leito e anda. Isso é a história, isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus se manifestou para isso. Jesus veio para curar, para libertar, para dar vista ao cego, colocar o oprimido, libertar os oprimidos, colocar em liberdades. Ele veio para isso. Jesus, ele quer fazer isso. Ninguém, para a gente encerrar, eu vou fazer uma oração para você, ninguém fica feliz na doença. E a gente vê pessoas falando assim: eu quero a palavra, o meu negócio é a palavra. Cuidado com essas pessoas que ficam com essas coisas de cura. Ora, então Jesus não é milagre, Jesus não existe, né? Então Jesus não faz milagre, porque eu não fico feliz em ver um filho meu doente. Eu não fico feliz em ver nenhum irmão da igreja na UTI. Nenhuma pessoa igual agora o Covid-19. Você fica feliz com essas pessoas entubadas? O que a gente está fazendo agora? Orando. Por que ninguém agora dá a palavra? Porque todos precisam de uma cura. Todos precisam de um milagre. Eu vi nas redes sociais, eu vi caso de pastor, ele morreu. E na UTI, eu cheguei a assistir casos de pastor, ele dizendo: eu tenho muito tempo aqui na terra ainda. Não me deixe ir agora. Os seus próprios familiares. Não me deixa eu ir agora. Tem muito a fazer aqui na terra ainda. Por que não ir agora? Se o céu é bom. Se lá é bom. Não é verdade? Por que não ir agora? Se as pessoas falam somente da palavra, não crê milagre, é para ficar feliz, não é para crer milagre, é para ir agora. Não é verdade? Então, quando eu falo da palavra de Deus, eu aprendo a cura da alma e a cura física. A vida, Jesus, quando enviou os apóstolos, inclusive Pedro, Jesus disse: curai os enfermos e expulsai os demônios. Então, isso está associado. Curai os enfermos e expulsai os demônios. Isso é uma missão. Isso é ordem de Jesus. Ele mesmo, e Pedro, ele pegou essa palavra, que a sombra dele curava os doentes. Você não vê nenhuma passagem da Bíblia a sombra de Jesus curando. A sombra de Pedro curava. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. E você não vê a sombra de Jesus curar, mas a sombra de Pedro curava. E todo mundo, todos, eles admiram a fé deste personagem, do apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe.
Deus acrescente a nossa fé. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco na sua presença, porque eu creio, meu Pai, eu creio na palavra, eu creio nos milagres, eu creio na libertação. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares e para o Senhor nada é impossível. O Senhor faz acontecer coisas que não é do nosso alcance. O Senhor entra aonde a ciência não entra, aonde a medicina não consegue chegar. O Senhor já está lá. Meu Deus, dê saúde para o seu povo. Salve agora esta família. Acrescente a nossa fé e cure esta pessoa que está com câncer, que está com leucemia, uma trombose, uma cegueira, paralisia. Esta pessoa que está depressiva, ela vive de morfina para tirar dor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha realizar um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher. E essa criança que não sabe contar, não sabe queixar aonde dói, que o Senhor visite agora e arranca, Senhor, essa doença, esse tumor, esta hérnia, meu Pai, que está no corpo desta pessoa, no cérebro dela, sabe, meu Deus, essa doença que há agora na garganta, no esôfago, que há nos pulmões, no fígado, no baço, a doença no pâncreas, sabe, meu Deus, a doença na próstata, a infecção, a inflamação, na pele, nos nervos, nos ossos, no sangue, que o Senhor venha, meu Pai, sarar esta pessoa agora, essa irmã, este irmão, seja essa pessoa católica, espírita, todas as pessoas que me assistem agora, que elas sejam alcançadas pelo Senhor. Pai, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor José Augusto, da Igreja Pentecostal Deus é a Luz. A Igreja Deus é a Luz, ela está localizada na Avenida Nelson Mandela, número 316, na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Eu vou passar o meu WhatsApp e você pode entrar em contato conosco no Zap. O DDD é o 11 de São Paulo. O Zap é o 964449443. Anotou? 964449443. Deus abençoe. Fiquem da paz do Senhor Jesus.